A gente está falando de quase 50% dos casais que se separam formalmente, fora os que estão separados e morando na mesma casa. Caramba. Então, Você tem acha que isso tem muito. aumentado nos últimos anos ou é uma estatística que está sempre estável? Não, tem aumentado, tá? Quando você olha os dados do IBGE, tem aumentado, não só no Brasil, no mundo. Nos Estados Unidos é maior do que 50%. E quando casam a segunda vez, já vai para 65%. E quando casam a terceira vez, aumenta para 75%, ou seja, só piora. Aham. E acho que tem muita coisa assim que a gente pode pensar sobre o que é que está acontecendo, né? Não dá só para psicologia individual estudar, Uhum. acho que a gente tem que buscar autores um pouco que falam Uhum. da psicologia social, Uhum. até da filosofia Uhum. também, Uhum. como o Byung-Chul Han, né? Que é aquele filósofo sul-coreano que ele tem ajudado bastante a gente entender o que está acontecendo com a nossa sociedade. Qual que é a ideia dele? Olha, o primeiro livro que eu li dele, né, eu fiz curso também, é A Sociedade do Cansaço. E eu acho incrível essa teoria, porque ele diz o seguinte, que a gente saiu de uma sociedade da disciplina, onde nossos pais, tá? E a gente nem tá falando de uma sociedade muito longe. Nossos pais e avós, eles tinham muito uma ideia de que a vida tinha coisa que você podia e coisa que você não podia fazer. Então, meio que eu, que né, tenho 48 anos, quando eu fui educada pelos meus pais, a ideia era você trabalhar entrando numa empresa como office boy, fazer o que tinha que ser feito e quem ditava as ordens era sempre de cima para baixo. Eram os nossos pais que davam a regra, né? Respeite os mais Uhum. velhos. Era sempre a empresa que te dava a regra, a empresa que te escolhia. Então, ele chama de uma sociedade disciplinar. E ele não está fazendo um julgamento de valor, tá? E aí a gente passa para uma sociedade. Antes era uma sociedade, vamos dizer, da disciplina e da obediência. E hoje é uma sociedade do desempenho, onde você pode tudo. A ideia que a gente tem na nossa cabeça é que você pode ser o que você quiser. Perfeito. E nessa, não existe mais esse outro como alguém superior. Você é empreendedor de você mesmo. Você pode conquistar o que você quiser. Isso vira uma certa escravidão, porque dentro da gente, a gente não dorme em paz. Todo Uhum. dia você pode ser melhor, você pode comer melhor, você pode. E lógico que a gente acredita nisso e tá tudo certo, tem uma parte disso muito boa, mas, de Uhum. novo, sem o julgamento do valor, Uhum. o sofrimento, ele é interno, né? O chefe é interno. A frase é: você pode tudo. Os Uhum. livros falam você pode tudo, né? Desculpa a palavra, mas tem o livro Seja Foda. Então, assim, você pode ser Uhum. qualquer coisa. E nessa sociedade que você pode ser qualquer coisa, aí a gente pode ir para o lado do amor agora, do relacionamento. Se eu posso tudo, quem é esse outro que vai me satisfazer? Uhum. Porque nada nos deixa mais satisfeito, né? Tudo que você come poderia estar melhor, tudo que você pratica podia ser mais. E todo relacionamento que eu tenho pode ser melhor. Então, falando de relacionamento, a gente teve uma era de que relacionamento era uma instituição econômica, né? As pessoas casavam para ter a sua família, uma instituição econômica, vamos dizer assim, e vai ter filho e com as funções muito bem delimitadas. Isso aí é uma instituição até 1860, por aí. Aí a gente descobre o amor e vem até 1960. Então, o casamento se torna um lugar onde você escolhe o outro por carinho, por amor. E agora, nessa sociedade mais moderna, o amor não basta. Então, você quer um amigo, você quer um confidente, você quer um amante, você quer todas as características possíveis. Sócio de empresa, Sócio de hoje empresa. em dia. Não, é verdade. E aí, ambicioso, a pessoa tem que ser ambiciosa, Isso. tem que ser inteligente, tem que ser bem-sucedida, ela também tem que praticar tudo que você acredita que tem que praticar.
E segundo uma autora que estuda muito relacionamento, chama Esther Perel, bem interessante os trabalhos dela, ela diz que hoje a gente exige do outro aquilo que um vilarejo inteiro nos proporcionava. Você tinha confidente com uma pessoa, outra pessoa você contava da sua vida, outra pessoa, enfim, a gente quer tudo isso numa única pessoa. E é bem real isso, né, Slen? A gente tem diferença de idade, mas assim, eu dei sorte no meu casamento, né? Tô 25 anos com meu marido, mas coitado, assim, ele cumpriu vários cheques. Os cheques são gigantescos para estar hoje do nosso lado, né? Só que assim, né? A gente faz uma lista desse tamanho de check do que a gente quer do outro, mas o que a gente oferece para o outro? Né? Qual é o nosso check? Porque se você quer uma pessoa muito legal do seu lado, você tem que se perguntar se você está sendo muito legal para ela também, né? E a gente não tem muito tempo para isso. Porque você também está super envolvido no seu trabalho e quer ter sucesso no trabalho. Então tem um desajuste aí, né? Eu quero um relacionamento maravilhoso, mas eu não tenho tempo para ele. E eu Perfeito. também faço check de tudo que eu quero do outro, mas eu não faço check do que eu preciso ser para o outro também. Então tem um desajuste bem importante. Eu acho que o século XX, de uma maneira geral, ele é interessante essa construção que você levantou, principalmente da visão do sujeito sobre a instituição casamento, porque alguns séculos atrás, de fato, era a mulher, principalmente, nem tinha opção de escolher com quem ia casar, né? Algumas religiões hoje ainda é assim, mas, né, digamos que no mundo liberal ou democrático, a mulher não escolhia, era uma troca de casais ricos e tal, ou famílias que eles faziam os filhos casarem, né? Depois veio essa busca por um amor romântico, a importância do amor e etc. Aí o que aconteceu, olhando agora e fazendo um cruzamento especulativo aqui de dados de eventos históricos, né? No pós-guerra, ali pós-Primeira Guerra principalmente, a gente teve várias ações na sociedade que indicam um momento que os autores, principalmente os sociólogos, chamam de um momento hedônico. Porque, o mundo todo, pós-Primeira Guerra, Europa destruída, muito dinheiro gasto, muitas famílias mortas, entrou-se num estado de bem-estar social, depois que acabou isso, e começou o movimento e o surgimento de uma série de instituições, digamos assim. O jazz, por exemplo, surgiu ali. Né? A parte da boemia surgiu ali. Um forte avanço da culinária, da gastronomia surgiu mais ou menos ali. Principalmente nesses países afetados. E aí, uma das coisas que surgiu nesse cenário, e você sabe muito bem que você fez psicologia, foram grandes autores, principalmente franceses, aí por uma série de razões, isso ocorreu principalmente na França, que trouxeram uma visão de mundo mais desconstrutivista, digamos assim. Com Foucault, Derrida, falando que não, nada tudo é arte, o livro, quando o sujeito escreve o livro, ele não quis escrever aquilo, ele escreveu outra coisa na obra do Derrida, um forte questionamento às instituições hierárquicas que o Foucault fez nos livros sobre a ideia de que o conhecimento é poder e isso está dentro das instituições para manter o povo ali, dentro de um sistema de poder, de controle, e são criações artísticas extremamente válidas que foram produtos de uma época de construções importantes, que é essa época moderna que o pessoal chama, que começou principalmente depois da Revolução Francesa, lá no século XVIII. Uhum. Só que, como qualquer movimento social, digamos assim, a corda esticou, na minha visão, tá? Agora é a minha visão. A corda esticou demais na minha análise. O pessoal foi muito pro lado assim de, não, tudo é arte, e aí agora uma banana com uma fita na parede virou arte. O autor não quer dizer o que ele quis dizer, então qualquer livro escrito é passível de argumentar que aquele autor não quis falar aquilo. Os relacionamentos esticaram tanto a corda de bater na instituição família, de bater na instituição casamento, de bater na instituição
qualquer instituição que for aí, que o próprio sujeito que eventualmente participou dessa construção está sendo vítima disso agora, né? Pô, 50% ou esse dado que você comentou, que eu não recordo exatamente. É mesmo? É 50%. Dá 47,8%, quase 50%. Cara, é muito alto isso. A galera não fica mais junto, praticamente não se fica mais junto. Então, isso é muito assustador, né? Esse é um dado que me assusta e que uma hora a gente tem que parar para olhar, porque é muita gente sofrendo. E o que eu tenho no meu consultório, Wesley, são muitas mulheres, atendo mais mulheres, na faixa aí dos 33 aos 40 anos, que também estão vindo numa leva solteira, sabe? Tipo, não deu certo a relação, e não é que separaram, tá? Nem casaram ainda. E um desespero porque todas elas caem no mesmo lugar. E quando o homem também, quando eu atendo o homem tá, e não tem ninguém nessa fase, eles entram no mesmo desespero, que é o que eu estou fazendo de errado. Todos eles caem nessa pergunta. Tem alguma coisa de errado comigo? E assim, como psicóloga, se eu não estudar o social, se a gente ficar olhando só como um problema particular da pessoa, a gente pode ter alguns vieses. E aí você olha um pouco também o comportamento dessas pessoas, elas vão buscar uma relação, só que elas já estão no mundo do trabalho, nesse modelo de trabalho da sociedade do cansaço, que é um modelo de desempenho, trabalhando assim full time. Aí, com 33 anos, 34, 35, você já não está na balada, né? Então, você está cansado no final do dia para pensar em sair, encontrar alguém, encontrar onde? Se seus amigos estão casados, ou você está cansado, né? Eu fico imaginando se eu fosse solteira agora, que horas que eu ia sair, né? Aí, já não ia querer sair, começa por aí, né? Um bom livro, para mim, seria meu melhor companheiro. Só que a pessoa quer ter alguém. Uhum. E aí chega no final de semana, enfim, né? Você não tem o seu programa, você vai para o aplicativo. Aí, Wesley, a gente cai em outras pesquisas, né? Aplicativo, tem uma autora muito interessante americana, chama Samantha Joyle. Ela fez um estudo sobre o quanto esses aplicativos de fato têm alguma inteligência para te aproximar de uma outra pessoa e aumentar a chance de dar certo. Porque daí o que você faz no aplicativo? Você põe todos os checks do que você é e do que você está procurando. E algumas plataformas falam, pode confiar na gente que a gente sabe ajudar a dar match. Uhum. E aí ela, como cientista, falou assim, tá, qual é a base de dados que vocês têm para dar match nisso aí, né? E eles não abrem. Aí ela resolveu fazer, né, machine learning, né? Tipo, pegar 100 dados de traços de personalidade, mas ela pegou traços e características do que a pessoa gosta, preferências. Pegou de 100 diferentes, fez uma análise, assim, de uma população bem gigante, né? De mais de 11 mil pessoas. E aí ela ficou cruzando dados, falando, vamos usar a inteligência artificial agora para achar o par perfeito. E aí a porcentagem de chance para achar um par perfeito é menos de 1%. Nossa Senhora. Menos de 1%. Então, assim, não importa o que você vai colocar de dados seus e o que você prefere. Você fala, eu quero um cara que goste de cachorrinho, que surfa no final de semana. E aí eles põem você com esse cara e a chance de dar certo é menos de 1%, ou seja, é tão aleatório quanto você na vida. Né? E as pessoas, de novo, estão usando esses dados para encontrarem alguém, né? E aí, desculpa, fale. Não, pode continuar. E aí, o que você vai estudando os diferentes autores de psicologia que falam de relacionamento, e eles caem num lugar que é a relação em si é o que faz dar certo. Não tem nada antes. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu nunca ficaria com um cara assim e assim. Aí a Samantha Joy pegou e juntou os dois. De repente dava certo. Ou seja, até as características, você falava, nossa, eu nunca quero ficar com um cara. Então, o que eles perceberam
é que o que faz a relação dar certo é o que acontece entre os dois ali, não tem o antes, não tem as características, né? E aí começa todo o estudo sobre o que aumenta a chance dos casamentos ou das relações darem certo.